quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixa aí sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre a relação do escritor francês Honoré de Balzac com a estética do realismo. Honoré de Balzac, ele nasceu em 1799 e faleceu em 1850 e é considerado o precursor do realismo, e um autor que viria a influenciar diversos escritores como Zola, Charles Dickens, Guy de Maupassant, Dostoiévski, entre diversos outros. Para a gente entender essa relação do Balzac com o realismo e com tudo aquilo que ele produziu em literatura, e foi uma obra bastante extensa. Em 51 anos de vida ele escreveu 95 livros, né, que é uma quantidade bastante considerável. A gente tem que pensar tanto pelo viés estético, tanto quanto pelo viés político e social. Então vamos começar a falar pelo viés estético. Na época em que Honoré de Balzac viveu, na primeira metade do século XIX, a estética literária dominante era do romantismo. O romantismo começou no final do século XIX, na Alemanha, com um grupo chamado Sturm und Drang, que era composto por nomes como Goethe, o Herder, Gottlieb, e esse modelo estético trouxe diversas influências, como o nacionalismo, o valor, a história e também o romantismo em excesso, um apego muito forte a questões emotivas dos personagens. Nesse aspecto a gente tem o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, como a principal influência no modelo literário que é extremamente afetivo. E a gente acabou tendo aí diversos autores que vieram nessa primeira metade, na virada do século XVIII para o século XIX, na primeira metade do século XIX. Não é? A gente tem na Inglaterra o Percy Shelley, Lord Byron, que foram da virada do século XIX para o XX. Na Inglaterra a gente pode citar também a Emily Brontë, autora de Morro dos Ventos Vivantes, que viveu de 1818 a 1848. Na França a gente tinha um contemporâneo do Balzac, que foi o Victor Hugo, que viveu 30 anos a mais do que o Balzac, também era um autor romântico. Então, o Balzac ele viveu numa época em que o modelo estético predominante dava uma extrema vazão à questão afetiva dos personagens, era muito enfocada nisso. E o Balzac ele teve um apego diferente, uma forma diferente de produzir literatura. Ele analisava muito, descrevia muito, tanto personagens como cenários, quanto atitudes nos seus livros. Então, ele descreve minuciosamente a roupa dos personagens, ele descreve muito os locais, a arquitetura, ele descreve muito as ruas de Paris, as casas. Então ele tem um olhar muito profundo sobre a realidade, sobre o ser humano, e coloca isso dentro da sua obra. Ele analisa com muita profundidade. Muitos dos livros do Balzac nasceram justamente de fatos cotidianos que ele observava e ficava refletindo sobre aquilo, e daí ele desenvolvia uma narrativa literária. Só que o Honoré de Balzac ele foi influenciado pelo romantismo, ele foi também uma figura do seu tempo. Então, nos seus livros existem alguns elementos do romantismo. Acho que o principal dele é essa questão da paixão, de um amor muito profundo. Um caso relativamente corriqueiro em alguns livros dele são os dos dois jovens imaturos que se apaixonam profundamente e querem viver juntos pelo resto da vida. Algo que a gente vê, por exemplo, no Sofrimento do Jovem Werther, que o Werther tem um grau de paixão que o leva à morte, ou então em O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, onde Ratcliffe, por ter um sentimento de paixão extremamente doentio, leva
a justamente atravessar uma fronteira disso com a morte e acarretar em desfecho trágico. Então o Balzac ele tem esses elementos do romantismo, porém ele tem uma observação muito mais real dela, ele descreve muito mais, ele é muito mais minucioso com os fatos que ocorrem. Então a gente pode pensar que ele é um autor realista, mas ainda não seria um realismo 100% puro. Diferentemente de, por exemplo, do Zola, que foi um outro autor realista, onde ele dava pouquíssima brecha para questões afetivas, era plenamente descritivo. Então o Balzac ele foi um grande influenciador do que viria a ser um realismo mais completo, mais concreto por si só, né? E pela outra vertente também, social e política, a gente tem que pensar na época em que ele viveu. A gente teve a Revolução Francesa em 1789, a gente teve a Era do Terror, depois o período de Napoleão, a volta da monarquia, né? O Balzac viveu na época da volta da monarquia ao poder, já não sendo uma monarquia igual a do regime antigo. Seria uma monarquia muito mais influenciada pelos valores burgueses depois da Revolução Francesa. E foi um período de mudanças muito profundas na França, né? Uma revolução não muda uma realidade social no estalar de dedos. As mudanças vão ocorrendo aos poucos. E o Balzac justamente vai narrar a França, vai narrar Paris nessa época de muitas transições. Então ele vai colocar desde as novas figuras burguesas que surgem, pessoas que vivem de rendas de investimento, vai nos mostrar advogados, vai mostrar políticos, mas também vai mostrar antigos senhores feudais que possuem grandes possessões de terra, que vivem em seus castelos, a figura do camponês, que tem uma dependência da sua subsistência nessa relação com esses senhores feudais. Da mesma forma, vai falar também sobre as pessoas que trabalham nas cidades, que já começam a ser assalariadas. Então ele nos mostra um mundo em movimento, uma nova realidade, a sociedade moderna sendo construída, os resquícios do regime antigo indo abaixo, o fim dessas classes aristocráticas, e ele vai construindo seus romances, vai mostrando esse olhar realista sobre essa realidade em movimento. A gente pode pegar, por exemplo, como Eugênia Grandet, que mostra a história da filha de um homem, de um antigo trabalhador braçal que enriqueceu, e a filha dele querendo se casar com um primo e aí o pai sendo contra. Ou seja, uma relação que vai ter o romantismo entre dois jovens apaixonados, juntamente com a figura da nova burguesia, ou seja, a pessoa que vem de uma classe baixa e ascende para um status de enriquecimento. Em outras obras, como por exemplo Ferragus, o líder dos devoradores, ele nos traz um elemento que era corriqueiro na época dele, que era a ideia das sociedades secretas. Então ele nos coloca uma sociedade secreta formada por burgueses, pessoas ricas e poderosas que agem nas penumbras, tomando decisões e tudo mais. Então a gente vai ter no Balzac a visão realista sobre o ser humano, a visão realista sobre uma sociedade em movimento, e vai ter um estilo literário inovador, diferente de tudo aquilo que vinha se construindo e que seria extremamente influente após a morte de Balzac, na segunda metade do século XIX. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.